Aleluia! Ei! Obrigada, louvor. Esses microfones sempre tiveram alguma coisa comigo. Vocês podem sentar. Boa noite. A graça e a paz. Essa palavra funciona. Aleluia. Gostaria que vocês podem sentar. Porque vocês ficam mesmo, né? Ixi, que coisa bonitinha, meu Deus. Os anjos. Você pode curvar sua cabeça, nós vamos orar um pouco. E eu creio nessa noite, uma noite de restauração. Uma noite poderosa. Sabe, todas as vezes que você vem, que você se expõe à palavra de Deus, sua vida só sai por aquelas portas, a mesma se você quiser. Mas se você der a abertura, se você considerar as verdades da palavra do Senhor para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, é impossível que as coisas permaneçam da mesma forma. E hoje a gente vai dar aqui a demonstração de algumas coisas, de algumas verdades que estão na matéria de família cristã, e eu creio. Minha gente, graças a Deus que Deus me deu uma boca e me deu uma voz para falar e para declarar mudanças na tua casa, mudanças no curso da tua vida, olhos espirituais abertos. Hoje nós não vamos falar apenas para os casados, sobre família no contexto de casado, mas principalmente família no contexto dos solteiros. Porque vocês têm uma grande responsabilidade com família. Mas antes que eu me empolgue, vamos orar. Pai, a minha oração nessa noite é de gratidão por tudo que o Senhor fez e tem feito na minha vida, na vida da minha família, por as famílias que nós temos a oportunidade de tocar, de orientar acerca daquilo que nós vivemos. Pai, eu sei que tem todo um roteiro aqui, segundo a matéria, mas eu quero estar livre, Senhor, para alcançar vidas e corações, na compaixão, Pai, da pessoa que um dia se sentou como eles estão sentados, muitas vezes sem resposta, muitas vezes com necessidades, muitas vezes a ponto de desistir, de abrir mão. Mas a tua palavra veio e me alcançou e trouxe luz para a minha vida. E que nessa noite, essa luz, Pai, do Senhor, alcance cada necessidade, alcance cada coração. Transforme, Pai, seja a resposta para os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que tem muita gente que é nova nessa igreja, tem muita gente que está se familiarizando, está entendendo um pouco como é o Rema. O Rema está fazendo 50 anos, agora nesse ano. Nós estamos no ano que o Rema completa 50 anos. O Rema começou na cidade de Tulsa, lá nos Estados Unidos. No Brasil, o Rema já tem 30 anos. E um número que chama muito a minha atenção é porque são mais de 100 mil graduados do Rema no mundo. E desses 100 mil, mais de 50 mil é no Brasil. Eu não sei o que é que isso tem para te dizer, mas para mim diz muita coisa. Que Deus tem um xodó com o Brasil e que nós somos a resposta. Porque se a finalidade dessa escola é preparar homens e mulheres para a colheita do fim dos tempos, para o avivamento do fim dos tempos, é claro que o Brasil está totalmente inserido nesse avivamento e nesse contexto. Eu sou resposta e você também é resposta de Deus para essa geração. No Brasil, nós temos mais de 130 escolas, mais de 900 professores. E é um curso que você vai fazer em 2 anos. Você vai ver 24 matérias, 3 vezes por semana. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, porque mudou a minha. Aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, e por que não mudou a vida de não sei quem? E por que aquele meu vizinho que fez o Rema, eu olho assim para a vida dele e eu não vejo muita coisa, não. Irmão, Jesus tinha 12. E foi a mesma palavra, foi o mesmo mestre, foi o mesmo ensino, foram as mesmas instruções e um decidiu se perder. A diferença está no coração de quem recebe, não do que é ensinado.
Mas tem 20, agora nesse final de ano, fizeram 20 anos que eu me graduei. E se fosse para eu passar uma semana ou um mês, ou sei lá quanto tempo aqui para contar histórias que eu vivi de perto, de mudança de vida, de família. Esses mesmo que a Alessandra e Darlan, minha gente, é um exemplo. É porque ela ficou tímida, mas eu sempre citava o exemplo dele. Darlan não queria que ela fizesse o rema, ela bateu o pé e ele disse, se você for para o rema, quando você voltar, eu vou fechar a porta e você não vai entrar. Ela pagou o preço de dormir na calçada, de passar a noite na calçada, mas ela ficou firme. E está aí, os dois, uma família linda, para a honra e glória do Senhor. E eu digo, e sabe, às vezes tem pessoas aqui, no meio de vocês, e que já fizeram, mas que estão meio coisados, mas que do meio por fim se perderam um pouco no seu propósito. E eu digo a você, acorde. Acorde e faça valer. Faça valer o que você aprendeu, o que Deus te chamou para fazer, não viva à toa. Porque um dia você sabe o que foi que essa palavra fez na sua vida. Sabe, qual é o propósito da família? A gente fala em família cristã, no Rema a gente vai aprender família cristã segundo os moldes cristãos. Você vai vir aprender aqui de acordo com o manual do fabricante. Porque família não é um projeto, é o projeto. É o projeto de Deus. E família não foi projetada para o fracasso. E o fabricante garante. Agora, eu não sei, no dia que deu assim alguma coisa, quando às vezes quando a gente tem um problema num aparelho, e às vezes se queimar alguma coisa que a gente tem que procurar a garantia. E eu trabalhei em loja de eletrodomésticos, muitas vezes o povo dava problema no celular, nos videocassetes. Não era videocassete, eu sou bem novinha. Mas dava problema lá nos negócios, nos aparelhos de DVD. Aí o povo vinha esculhambar com o dono da loja. Mas só que a culpa não era do dono da loja. Quem dava a garantia era o fabricante. E nós temos a garantia do Deus Todo-Poderoso, que pode mudar o curso. Mas existem ensinamentos. Existem ensinamentos para isso. Aí, muitas vezes, essa é uma pergunta que sempre as pessoas fazem. Será que é a vontade de Deus que eu faça esse negócio? Que eu vá estudar? Que eu vá fazer o rema? É. E eu mostro a você lá em 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus deseja que todos sejam salvos. E não apenas que você só chegue com sua salvaçãozinha debaixo do braço, assim, que você chegue lá, ai, meu Deus, quase... Ai, o céu não é para chegar assim. A vontade de Deus é que você tenha o pleno conhecimento da verdade. Que você viva, minha gente, se tem uma coisa que eu não quero. Eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião. Eu com uma fome, aí passou o carrinho lá, né, com as coisas, o povo servindo. E eu pensando, eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui, não. Eu não tenho dinheiro, não. Aí, passando lá, e o povo tudo pegando. E eu com fome, eu com sede. Porque tinha me empolgado, não tinha me preparado. Não, foi a primeira viagem, estava nervosa. Porque o povo dizia, é bom viajar, mas a pior coisa na hora que o avião vai decolando, dá um medo. Aí eu com tanto medo dessa decolagem, não pensei em nada e com fome. Aí... Quando a mulher disse, você vai querer alguma coisa? Eu não quero, não. Minha gente, depois que eu descobri que era dado, eu fiquei com uma raiva tão grande de passar a viagem todinha com fome e não ter comido. E, minha gente, eu não quero chegar diante de Deus desse jeito. Só com a salvação debaixo do braço, dizendo que eu escapei por pouco, escapei fedendo, enquanto tinha uma vida de plenitude, de realização, de alegrias, de prosperidade, de coisa boa para você viver na sua vida pessoal, na sua família, no seu casamento. Mas você precisa conhecer essas verdades. Sabe, hoje eu estava preenchendo um negócio que a Ilha me mandou sobre da gestão de culto. Aí, falando em livro, né? Indicava livro. Eu já tinha esses 2 livros no meu coração. E quem me conhece sabe que eu sempre bati nessa tecla, porque crente é um bicho preguiçoso. E o cão adora. O crente ama crente preguiçoso, que não gosta de ler, que não gosta de se ater às verdades, que não busca, que é acomodado. Muitas vezes, minha gente, aquilo ali, não está ali. Olha para aqueles livrinhos lá atrás, lá atrás.
Aquilo ali não está ali para enfeitar a igreja. Que o pastor Galeno disse, pô, esse canto aqui está vazio, eu vou botar um negócio aqui. Igual tem gente que enfeita a casa de livro para dizer que é intelectual. E minha gente, ó, se tem uma coisa que o diabo faz é rir da nossa cara. Eu desliguei, tá aqui. Microfone. O microfone eles nunca gostaram de mim. Aí a pessoa está lá, né? Aí o livro lá, aí a pessoa da casa toda se achando. E quem visita diz, poxa, que massa. Olha o monte de livro que essa pessoa tem. E o cão fica, ai, é só para pegar o besta. Mas aí, tem duas indicações que eu faço. Minha gente, quem está pensando em se casar... Porque todo jovem quer casar, porque é uma agonia. Ai, não tem ninguém na igreja para casar, não sei o quê. Teve uma vez que eu disse, eu vou fazer um sorteio, que é um monte de menina querendo casar, um monte de rapaz querendo casar, e todo mundo querendo casar, a igreja cheia de jovens, ninguém casa. Aí eu disse, pois qualquer hora dessa eu vou fazer um sorteio, e quem eu escolher vai casar. Mas se você quer casar, você precisa ler esse livro. O propósito e o poder do amor e do casamento. Não case sem saber qual é o propósito do casamento. Eu vou dizer uma coisa, minha gente, eu me esforço para ser uma pessoa engraçada, mas eu tenho que ser séria. Tem que ser sério. Você sabia que o propósito do casamento, eu vou dar só um resumo aqui do que é tratado na aula. O propósito do casamento e da família para Deus é para que o caráter dele seja manifesto nessa terra. Nós só vamos saber quem é Deus, ter a dimensão de como é Deus. A família é o que Deus pode fazer de mais prático para que a gente entenda quem é Ele. Por exemplo, a Bíblia tem um versículo que diz que uma mãe que amamenta, ela jamais pode esquecer do seu filho. E quem já amamentou, sabe que o peito fica saindo leite. Então, se fica saindo leite, se fica derramando, não tem como a mãe esquecer que tem um menino. Porque o peito vai dar o sinal. Aí o que é que a Bíblia diz? Se existem sinais no corpo da mulher que ela tem um filho para amamentar e que não deixa ela esquecer, da mesma forma, Deus não esquece de você. A família foi criada para que a gente entenda quem é Deus, como é o caráter dele, como é que ele se manifesta. Em outra passagem, a Bíblia diz assim: pode um pai dar uma pedra a um filho que pede um pão. Minha gente, eu conheço pai que se rasga. Tem muita mãe na igreja. Tem muita mãe que quando não tinha menino, só era os sapatos mais caros, era joia, era coisa. Quando tem os meninos, aí é os meninos quem vai desfilar. Os meninos é quem vai ser os mais bonitos, é quem vai ser os mais enfeitados. Porque dentro da família, a gente entende como é a relação, como é a bondade de Deus. E o propósito de Deus é que não só a gente entenda, sabe, que você como pai e mãe, se você tem noção do amor que Deus tem por nós, imagina o amor real. Por exemplo, tem muita mãe, que tem até a história da mãe coruja. Tem muita mãe que o menino é ruim. Tem até a clássica história do pastor Rosilão, do homem que ele foi visitar na prisão e que a mulher disse, a mãe foi e disse, você vai para a prisão, vai visitar lá? Você vai conhecer meu filho, é a pessoa mais legal, o melhor menino que tem lá dentro. Você vai gostar dele, ele é uma pessoa boa, não sei o quê. E a mãe deu uma descrição de como era o filho. Quando o pastor Rosilão chegou lá dentro do presídio, o filho dela era o mais tranqueira que tinha. Porque, minha gente, é a tendência dos pais defender os filhos, zelar pelos filhos, cuidar deles. E é assim que Deus faz com as nossas vidas. E quando a gente entende, na matéria família cristã, você vai entender mais detalhado
todo esse propósito, aí você vai entender que você tem uma responsabilidade grande. De que se você tirou uma filha alheia de dentro de casa, de você ser homem, honrar suas calças e fazer de tudo por sua família. E você, que tanto que é menina e que está casada, pais casados e pais solteiros, que vivia dizendo, eu quero me casar, eu quero me casar, eu quero me casar. Que vivia, eu não sei como é hoje. Eu não sei como é hoje, mas no meu tempo a pessoa fazia, botava o nome fulano e fulana. Aí você que já fica procurando como vai ser Enzo, se vai ser Valentino, o nome de seus filhos, fazendo isso. Aí todo mundo se preocupa com o nome dos meninos. Com a festa de casamento. Não sei o quê, eu quero me casar na cascata do pôr do sol, com os querubins arrodeando a festa de casamento. Mas não tem coragem de lavar um copo dentro de casa. Joga a calcinha podre fora. Porque não lava. Aí você não tem zelo, nem por sua vida, nem por sua higiene pessoal. Você não ajuda seus pais em casa, você não honra. Tu quer se casar para quê, abençoada? Aí os abençoadinhos que querem se casar, mas não tem coragem de trabalhar, vai viver de quê? Debaixo da ponte de amor, tem a ponta ainda lá da cachoeira. Aí vai viver de quê? Minha gente, é engraçado, mas isso é sério. Porque nós somos a manifestação do caráter de Deus nessa terra. As pessoas vão olhar para a gente, para as nossas famílias e pelas nossas vidas. Eles vão medir quem é Deus. E é através da nossa vida errada, dos nossos escândalos, das nossas coisas que a gente faz, por conta de muita coisa dessa, que tem muita gente que não quer saber de Deus. E não quer dizer que as nossas famílias sejam perfeitas e que precisam ser perfeitas, porque nós temos defeitos. Mas aqui, sabe, esse ambiente aqui é um ambiente de conserto. Sabe, da mesma forma que muitas vezes você pega seu equipamento, você manda para autorizado e vai para um lugar que pessoas vão cuidar e vão consertar e vão ajustar. A igreja é lugar de conserto, a igreja é lugar de ajuste, é de ouvir palavras que ajustam as nossas vidas e as nossas condutas. Porque, sabe, tem um versículo que eu queria ler com vocês, que está em 2 Timóteo 3,16, vocês não precisam abrir, mas preste atenção, esquece a chuva. Preste atenção aqui, que isso é salvação para a sua vida. A Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe? Vou ficar aqui mais perto de vocês. Nada da Bíblia foi escrito em vão. Às vezes você tem os seus problemas de família e você pensa assim, meu Deus, meu casamento não deu certo, eu estou passando por isso. Nós vamos fazer 20 anos de casados e 15 anos dos nossos 20 anos. Ainda é um pouco mais do que isso, mas eu vou botar 15 porque foi direto. 15 anos da nossa vida foi de pastoreio direto. Cuidando de pessoas, aconselhando pessoas, vivendo experiências de pessoas. E uma coisa que eu acho muito interessante é que muitas vezes as pessoas vinham para a gente contar coisas que aconteciam no casamento e parecia que era a coisa mais extraordinária do mundo. E muitas vezes a gente ria que aquele problema acontecia praticamente nos casamentos de todo mundo. Mas como você só vive a sua vida, você não vive a vida da outra pessoa, você não sabe. Então, quando eu olho para a Bíblia, minha gente, na Bíblia tem barraco de todo tipo. Na Bíblia, tem irmão que vendeu irmão, irmão que matou irmão, fala de relacionamento com sogra, fala de mulher que mandava no marido, fala do marido que foi e tomou a mulher do outro. Minha gente, os barracos, olha, na Bíblia tem barraco. Agora, o que eu me admiro é que tem crente que uma hora dessa já sabe todo mundo que vai estar no Big Brother. Já sabe quem é, o que é que faz, o que é que não sei o quê. Tem crente que sabe os personagens da série todinho, que dá de conta de tudo, mas não dá de conta dos personagens da Bíblia.
Mas a Bíblia diz que esses barracos, que esses registros foram escritos para a nossa correção. Porque sabe qual é a diferença da série que você assiste, da novela que você assiste para a Bíblia? É que muitas vezes na novela, quando fulaninha vai lá e trai o marido, e foge com outro, e abandona a família, lá não tem as consequências. Porque muitas vezes tinha gente até que orava, oh meu Deus, tomara que fulaninho dê certo com fulaninho. Tomara que dê certo o amor deles dois, que é tão de verdade. Mas diferente da ficção, das redes sociais, daquilo que as pessoas querem mostrar, a Bíblia mostra as consequências. A Bíblia tem até, às vezes você pensa assim, ah meu Deus, mas é tão difícil ser casado. Na Bíblia tem história até de um homem que tinha 700 mulheres. Agora, como foi que ele deu conta, como era, não sei não. Mas eu sei que por causa desse negocinho de se casar 700 vezes, só deu para a radiola dele. Só deu, foi problema para os coros dele. Aí a Bíblia tem história também de uma mulher que era casada com um caba ruim. Ruim, que seu lunga perdia feio para ele. Mas na Bíblia também tem dizendo qual era o procedimento dela. De sabedoria. Porque a Bíblia tem instrução. Ó, você é casada com um incrédulo, é casado com um marido que é difícil, que dá BO. A Bíblia está dizendo, abençoada, ó, e cala a boca. Fica bem caladinha. Não murmura, mas ganha ele no silêncio. Ganha ele com o teu procedimento. Aí, voltando para cá, para os livros, Felipe Moreira está aqui? Felipe Moreira está aqui? Ele já foi, né? Eu vi ele no primeiro culto. Eu queria honrar a vida de Felipe. Foi ele que me inspirou. E ele que me inspirou para ensinar essa matéria. Um dia que eu vi Felipe ministrando sobre o propósito esse livro, O Propósito da Família. Minha gente, que livro abençoado. Que livro maravilhoso. E foi vendo Filipinho falando dele. Pastor, Felipe vai ser um excelente professor do Rema. No dia que eu estava aqui, no dia da formatura, eu vi ele sentado. Um dia aqui como professor de honra. Porque é um menino que tem uma história linda. E é um menino que vive a palavra. E eu honro a vida dele porque ele me inspirou a isso. E como eu estava dizendo, minha gente, tem conteúdos ali maravilhosos. Sabe, para vocês que estão chegando nessa igreja, para vocês que são novos, esse ministério, ele tem uma característica, o Ministério Verbo da Vida tem uma visão, o Rema tem uma característica de preparar homens e mulheres. E eu sei que pessoas assim, você pode pensar assim, eu estou aqui porque me convidaram. Eu estou aqui porque na igreja tem ar-condicionado. Eu estou aqui, querido, que eu fui visitar outras igrejas aqui, foi a que eu achei mais legalzinho. Você pode dizer, eu estou aqui porque eu vi uma menina bem bonitinha da minha escola que congrega aqui. Você pode pensar que você está aqui por qualquer motivo, mas se você está aqui, se você veio fazer parte dessa igreja, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E o que você vai aprender aqui vai te dar ferramentas para viver esse propósito, para viver esse plano e para ser luz na vida de muitas pessoas. E esse ministério, ele foi firmado em cima de uma palavra de fé. Fazem quase 40 anos, eu acho, que o pastor Bud saiu dos Estados Unidos, ele fez o Rema, e ele veio ensinar a palavra da fé no Brasil. E a fé muda vidas, e a fé muda circunstâncias. Eu estava lendo, a gente nunca pode deixar os nossos fundamentos, as nossas bases, isso é a cara de Jordânia. Porque essa palavra lá atrás, que a gente se apaixonou, que a gente gostou, foi a palavra que sustenta, é a palavra que sustenta as nossas vidas. E eu estava vendo uma coisa aqui que pastor Bud escreveu nesse livro, Não Fale Negativo. Presta atenção no que ele diz. Ele diz assim, eu vou ler um trechinho para você. Quando minha esposa Jenny e eu chegamos em Campina Grande, na Paraíba, no início da década de 1990, alguns pastores ficaram bravos comigo porque perguntavam, Bud, como vai a luta? E eu respondia, eu não estou na luta, eu estou na vitória. Minha vida não é uma luta. E se eu estou lutando,
E se eu não estou lutando, por que eu vou falar que estou? Nós temos o bom combate da fé, mas ele não é duro, difícil ou sofrido. Paulo disse que era bom. Por quê? Porque nós já somos vencedores. Cantávamos uma música que eu gostava, a qual dizia: a guerra já acabou há muitos anos atrás. Jesus venceu Satanás lá na cruz. Irmão, a guerra já acabou. Jesus venceu e me deu vitória. Eu sou vitorioso. Repita comigo: eu sou vitorioso. E se você também, você também se você nasceu de novo, se Jesus é seu Senhor, não precisamos mais guerrear tentando derrotar Satanás. Jesus já o derrotou há mais de 2000 anos atrás. Devemos apenas nos posicionar na vitória que já recebemos e tomar posse dela. Como? Pela fé. E isso inclui o que sai da nossa boca. E aí, voltando para a família e aplicando esse ensinamento para a família, o que é que você tem dito acerca do seu casamento? O que é que tem saído da sua boca quando você fala do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Nós somos um ministério que começou, que é pautado, baseado e alicerçado na palavra da fé. Na fé que vem do nosso coração e que sai através da nossa boca. E muitas vezes, para você saber como está a vida de alguém, é só escutar o que essa pessoa está dizendo. E sabe que a fé, ela faz... a gente precisa entender isso. Essa boca que você tem não é só para você comer, não. E nem só para você beijar, viu, jovens? Essa boca é a nossa maior arma contra Satanás. Nesse livro, o pastor Bud fala daquele costume que as igrejas antes tinham de chamar a Bíblia de espada. Deixa eu pegar a minha espada. E nesse livro ele ensina que a espada, que é a palavra de Deus, ela só vai ter o poder, ela só vai operar se ela sair da nossa boca. Se as verdades dela saírem da nossa boca e não sair de todo jeito, sair com fé. E eu estava lendo esses dias um texto bem interessante, porque às vezes você precisa entender que não é só declarar e falar feito papagaio se você não crê. Sabe aquilo que você quer e o que você deseja para o seu casamento? Sabe, se tem coisas, se seus filhos estão dando trabalho, você precisa orar e dizer para que os céus escutem, para que o inferno escute aquilo que você deseja. E declarar sobre a vida deles e declarar com fé. Porque, minha gente, muitas vezes, só sair da nossa boca de forma vazia não vai adiantar. E esses dias eu estava lendo aquela passagem de Juízes 12, que já até sobre a guerra que teve contra Efraim. E eu não sei se vocês já leram, quem já leu sobre isso, é muito interessante. Que teve aquela guerra lá, e o que foi o fator determinante para saber quem deveria ser morto ou não, era a pronúncia de uma palavra. Que quando eles foram lá, que eles precisavam... O microfone de novo. Que eles precisavam... Bora tentar mais uma vez, Aila? Bora ver se dá certo. Que eles foram... Para matar os inimigos, eles para saber quem era o inimigo, eles... Pode deixar. Oi, ajusta o som. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, aí deixa eu contar. Aí eles diziam assim, aí para saber se o cabo era inimigo ou não, aí dizia, diga Chibolete. Aí se dissesse Chibolete, vivia, se dissesse Chibolete, morria. Era mais ou menos assim, tipo, o povo do Piauí decidiu travar uma briga com Pernambuco. Aí, quando nós chegávamos lá na fronteira, aí dizia, diga Timóteo. Aí, se nós dissesse Timóteo, morria. Se dissesse Timóteo, aí era do Piauí, passava. Aí, 42 mil pessoas morreram na Bíblia, porque ao invés de dizer Chibolete, dizia Cibolete. Aí, o que é que isso me ensina? Que não é só o que sai da nossa boca. O que sai de sua boca, a sua pronúncia, dizem que você está crendo. Aí muitas vezes as coisas estão difíceis na sua casa.
O dinheiro não deu para pagar as contas. E o que é que tem que sair dessa boca? Ah, faz o L. Aí você diz que a culpa é de Lula, que a culpa é de não sei o quê, que é de Bolsonaro, que é de não sei o quê. Ao invés de você dizer, Satanás dos infernos, minhas necessidades são supridas, minhas contas serão pagas, eu vou ter dinheiro sobrando, vai dar certo. Esse mês pode não ter dado, mas o Senhor vai mandar. Eu sou filho de Deus. E aí você tem que abrir sua boca para dizer no que você está crendo. Tem a história da velhinha também, que eu sempre conto nas minhas aulas, que teve a guerra lá no país da véia. Aí estavam os exércitos, os tanques na rua. Estavam os tanques na rua, estavam as bombas truando, a guerra truando. Aí a cidade da velhinha lá foi invadida. Aí a história diz que a velha pegou um pau de vassoura, foi para a calçada. Aí disse que o soldado chegou e disse, minha velha, entre. A senhora não está vendo a guerra aqui, o que é que a senhora está fazendo na rua? A senhora pensa que a senhora vai vencer todos esses tanques com esse pau de vassoura. Aí disse que a velhinha disse, meu filho, eu posso não vencer nenhum tanque desse com esse pau de vassoura, mas pelo menos esses inimigos vão saber de que lado eu estou. E você tem que mostrar de que lado você está. Quando a dificuldade bate na porta da tua família, você é um adorador ou é um murmurador? O que é que você faz? E nessa matéria você vai aprender todos esses propósitos. Sabe, eu vou deixar aqui uma coisa bem boa para os solteiros. Nesse livro, quem aqui tem um bocado de menino que já estudou comigo. Sabe que eu boto aqui. Aí aqui tem 10 motivos não saudáveis para casar. São 10 coisas que não devem ser os seus motivos para casar. Primeiro, para magoar os pais. Ah, porque papai não quer que eu me case com essa pessoa, porque eu vou desenrabar e vou casar. Vai. Segundo, para escapar de um lar infeliz. Ah, porque minha mãe zoada demais, porque meu pai fala demais, porque lá em casa é assim, aí vai casar. Vai também, para tu ver. Parêntese. Outra coisa que eu sempre ensino. Aí a pessoa vai e diz assim, ah, eu vou me casar, eu vou sair de casa, porque eu tive um lar péssimo, porque a minha família é péssima. Beleza. Ninguém aqui, um dia, estava lá na fábrica de bebê. Aí chegou alguém e disse, olha, esse aqui é o álbum. Escolha qual dessa família você quer pertencer. Esses aqui, tipo Nina e Ana Paula, exemplo de beleza. Esses aqui dos olhos, não sei o quê. Nenhum de nós aqui escolheu qual família a gente queria pertencer. De repente, a gente tinha consciência que tinha uma família que estava no meio de uma casa. Eu não sei se você foi como eu, que pensava assim, eu acho que eu nasci na família errada. E às vezes a gente não se enquadra muito na família. Ei, mas foi a que Deus providenciou. É a sua. E sabia que às vezes você fica esperando que os outros sejam alguma coisa, mas sabia que Deus quer fazer a diferença e quer salvar essa família através de você. Que você foi escolhido. Se você for ler esse texto lá de Juízes 12, de Jefté, dessa guerra aqui do Tibalete, aí vocês vão ver que... A galera fica rindo. Aí vocês vão ver que era assim. Jefté, ele foi um dos juízes, né, da Bíblia, e ele era filho bastardo. O pai dele teve ele com uma prostituta. E aí ele foi desprezado por a família. Aí ele pegou, foi desprezado, tá bom, foi-se embora. Só que quando ele foi-se embora, ele se tornou, foi um guerreiro. Ele foi a volta por cima. Porque tem gente que quando é desprezado, que quando passa alguma adversidade, eu vou morrer. Eu vou ficar coisado. Mas você tem que pegar a adversidade que vem sobre a sua vida e você tem que passar por cima dela. E você tem que dizer, pois tem sabor de mel. Aí ele pegou. Foi um guerreiro.
Depois, quando o povo de Amon, quando a guerra truou lá em Israel, que não tinha homem valente que desse de conta para comandar o exército, foram atrás de quem dele? Ei, tu que era coisadinho, o bastardinho que ninguém quis. Vem cá, vem ser nosso comandante. Aí eu digo uma coisa. Se você é aqui, você está aqui, você se sente um menor, pois você está na situação que Deus gosta. Se você está aqui, você se sente o mais desprezado da sua casa. O que todo mundo dizia, que não ia dar para nada, pois sabia que você está na posição que Deus mais gosta. Porque a palavra diz que Deus ama confundir. Deus ama pegar os fracos para confundir os fortes. Aí você tem tudo na sua mão assim para crescer e para você ser alguém. Aí voltando, né? Aí você está, não, mas a minha família é coisada, não sei o quê. Pois abençoado, se a tua foi coisada, se tu for um filho coisado, escolhe com quem tu vai casar para tu não coisar outras pessoas do jeito que te coisaram. Entendeu? Entendeu? As coisas são assim. Porque, minha gente, se a gente sofreu como filho, aí a gente vai desejar fazer um bom casamento para que os nossos filhos não passem o que a gente passou. Aí tem muita gente que diz, mas não sei quê, não sei quem está encalhada, está não abençoada. Tu está abençoada, vai estudar, vai viajar, vai conhecer pessoas, vai servir ao Senhor, porque a Bíblia diz que o solteiro serve melhor do que o casado. Porque encalhado, sabe quem está encalhado? É quem faz uma escolha péssima e não tem mais como sair dela. Mas se você está solteiro, você tem 100% em chance de acertar. E você que está casado, que já escolheu, porque olha para a pessoa, quem está casado, olha para a pessoa linda e maravilhosa que você casou. Vai, olha aí para ela. Eu não conheço ninguém aqui, eu não sei dos novos, eu não conheço ninguém aqui que casou à força, que o pai botou para casar. Eu sei que a maioria aqui casou porque escolheu. Pois se escolheu, honre e cuide, e vai ser um bom exemplo para seus filhos, para depois eles não ficar querendo não se casar porque você é coisado e você maltrata sua mulher dentro de casa, porque isso é feio, Deus está vendo. E não adianta pegar, viver, ter uma casa que é um fuzuê e chegar aqui de mão dada na igreja querendo ser santo, que Deus está vendo. E isso é feio, seus filhos estão vendo, e pior ainda, na frente dos filhos. Honre, honre. Aí, faça a escolha certa. Se você não fala, meu pai não fez isso por mim. Porque eu sou triste, porque eu queria tanto ter tênis novo, ter as coisas, e meu pai nunca me deu. Aí vive se lamentando disso, mas não trabalha. Não estuda, aí vai para a escola para vagabundar. Pois coitado de quem for teu filho, vai ser pior. Pois sabe aquele mau exemplo que a gente teve, a gente tem que se esforçar no Senhor para ser bom, para ser o melhor, para fazer valer, para que a palavra que a gente aprenda aqui, a gente honre na nossa casa e na nossa família. E o que eu escrevi aqui, eu não disse foi nada. Aí... Você não tem que se casar porque você tem uma autoimagem negativa. Eu me acho tão feia, eu me acho tão incapaz, eu me acho tão coisada, eu vou me casar com essa pessoa para me amparar nela, para me escorar nela, porque ela é mais bem resolvida. Não. Aí tem aqui. Eu vou me casar porque eu estou com medo de ser deixado de lado. Eu vou me casar porque Jesus está voltando, está todo mundo me casando. Eu mesmo, nem que eu case com qualquer um, mas eu mesmo não vou para o céu sem me casar, não. Faço isso também, não. Aí, nem por medo de independência, nem por medo de magoar outras pessoas. A pessoa está num relacionamento, o relacionamento é tóxico, abusivo. A pessoa já mostrou para você que é pão duro, que não tem coragem de pagar uma coxinha para você. Aí você, não, mas o bichinho, eu tenho medo, porque se eu terminar, ele chora. Eu tenho medo de eu terminar e ele fazer uma besteira, depois vai logo sabendo que se casar, tu vai passar fome. Aí, não deve se casar para ser um terapeuta ou um conselheiro para outra pessoa. Eu gosto tanto dessa pessoa que ela gosta dos meus conselhos, ela disse que eu faço tão bem. Eu não gosto muito não, mas é isso.
não deve se casar por causa de relações sexuais. Eu estava ouvindo um professor do Rema falando, aí ele disse, gente, vida de pastor é ótimo. Quando você pastoreia, aí você está com os jovens. Aí a vida do pastor, do jovem, é tentar apagar o fogo dos jovens. Para que não case, para que não engravide, para que não aconteça as coisas, porque é todo mundo empolgado, querendo ter relação sexual. Aí ele diz, quando você pastoreia os casados, é o povo tudo que perdeu a graça por sexo. Aí é você, minha gente, se lembre de quando vocês eram jovens, se lembre daquilo que vocês queriam, minha gente. Traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Aí ele diz, é complicado. É complicado. Meu tempo está terminando, mas na aula a gente ensina também quais são os motivos. Pessoal, case com propósito. Case com propósito, sabe? Na nossa essência verdadeira, a Bíblia diz que no céu ninguém nem vai se casar, nem vai se dar em casamento. Então, Dina, aproveitando a Paula, viu? Chegar lá, ela vai ser tua irmã. Desfruta aqui na terra. Desfruta aqui na terra, porque lá no céu é todo mundo irmão. Não vai poder aproveitar das servas de Deus. Aí, é aqui. Hoje eu estava vendo o tempo errado, eu ainda tenho... o 10 minutos é de Galeno. Aí aproveita aqui. Aí, minha gente, não tem nada. Se você precisa ter o propósito no Senhor, tanto solteiro quanto casado. Não perca tempo. Jesus está voltando. Muitas vezes você acha que sua felicidade vai estar condicionada a alguém. A única pessoa de quem nós temos total e irrestrita dependência é do Senhor. O vazio que muitas vezes você sente pensando que é de um casamento, não é fome. É do Senhor e não é da presença de alguém. Porque às vezes eu penso, meu Deus, eu acho que nem todo mundo vai se casar, porque se fizer as contas do tanto de gente que morre nas guerras, que morre nas coisas, se fizer o sorteio ainda não dá para todo mundo. Então, seja muito feliz. E se você deseja um casamento, se você deseja ter filhos, como a irmã, você ore que Deus é maravilhoso, dá tudo certo. Tudo que a gente decide fazer, que o propósito é para agradar a Deus. E para ser um reflexo dele nessa terra, é impossível que não aconteça. O meu tempo está terminando, não, pastor, não me chama mais. Pois vocês sejam abençoados na prática dessa palavra. Vivam! Boa noite, pessoal. Graça e paz. É tenso. Eu confesso que eu estava tenso ali, né? Quando minha esposa começa a ser sincera, eu começo a ficar tenso. E se eu soubesse que era isso, eu nem tinha vindo hoje. Mas graças a Deus ela saiu bem. Mas, assim, enquanto ela falava aqui sobre família cristã, uma coisa subiu no meu coração e eu pedi ao pastor Galeno um tempo pequeno, só para deixar algo no teu coração em relação ao que você ouviu. É lógico que minha esposa ela tem uma forma descontraída, leve de falar de família, mas que realmente a gente sabe que é tenso o negócio, né? Muitas vezes ir para uma palestra de casais, a gente vai, né, tem até aquelas coisas, aquelas resistências que a gente tem quando diz assim, a igreja vai ter um encontro de casais, porque a gente já sabe, né? Vai ter aquelas cotoveladas, vai ter aquele chutezinho por debaixo da mesa, né? Vai ter aquele, eu não falei, tá vendo? Não, né? A gente sabe que a coisa é tensa. Por quê? Porque o nosso dia a dia não é fácil. Estou falando para aqueles que são casados, mas aqueles que são solteiros e querem casar, e vão casar evidentemente, né? Precisam saber que o casamento ele é um desafio diário. A gente tem um desafio de todos os dias fazer com que isso que foi planejado por Deus para a nossa vida dê certo. Agora Deus é interessante, né? Ele faz o negócio e diz, te vira, a responsabilidade é tua. Não é assim. Deus nos deu o Espírito Santo e Ele nos deu a palavra, porque Ele não criou o casamento para ser efêmero, para ser algo passageiro, mas Ele criou isso para ser algo de plenitude na vida do homem. Eu gosto de lembrar que Adão estava no Éden, local de plenitude, mas Deus ainda disse, não é bom que ele esteja só.
e ele cria a mulher. Graças a Deus por isso, né? Mas eu queria deixar uma palavra no teu coração. Eu queria deixar uma palavra, algo que, enquanto minha esposa falava ali, borbulhava dentro do meu espírito, e eu queria compartilhar isso com você essa noite. Talvez você conheça esse trecho da Bíblia, talvez você não o conheça. Ele não é tão pregado, tão falado assim nos púlpitos, porque parece apenas uma passagem, mais uma passagem. Mas ele tem algo muito importante. Ele está em Êxodo, no capítulo 4, versículo 21, e ele vai até o versículo 24. Aliás, ele vai até o 25. Ele diz assim, versículo 22. Deixa eu ver se é isso. Não, é o 21 mesmo. Ele disse assim, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixes ir o povo. Você sabe muito bem do que a gente está falando aqui, do que a gente está tratando. Moisés foi comissionado por Deus para libertar o povo no Egito. E Deus vai lá e lembra para ele, quando você chegar no Egito, lembre-se que eu confiei e confiarei a você milagres. Eu coloquei milagres nas tuas mãos. Então diga comigo, Moisés tinha um chamado poderoso. Você sabe disso, né? Você sabe o que Moisés fez lá no Egito. Então Moisés estava com a mão carregada de milagres, dadas pelo próprio Senhor. No versículo 22 diz, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Diga comigo, Moisés também tinha uma mensagem. Diga, era uma mensagem poderosa. E era uma mensagem de liberdade. Moisés tinha milagres nas mãos. Moisés tinha uma mensagem poderosa. Moisés tinha uma missão poderosa, libertar um povo. Mas aconteceu uma coisa interessante. Estando Moisés, versículo 24, no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Como assim? Está aqui. O Senhor vai até onde Moisés está. Moisés estava a caminho. Ele para em uma estalagem. A família dele estava lá. Moisés estava indo cumprir com aquela mensagem poderosa, com a mão carregada de milagres. Mas o Senhor aparece lá e disse, Moisés vai morrer. Não quero questionar aqui se Deus ia matar Moisés ou se não ia matar. Isso aí é outra história. O que a Bíblia está dizendo é que Moisés ia morrer naquele dia. É que aquela família ia ficar sem a presença de um pai, sem o seu provedor, e que aquele ministério provavelmente não iria se cumprir. E por quê? Versículo seguinte. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou os pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és um esposo para mim, tu és um esposo sanguinário. E assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Ora, teria Deus desistido de matar Moisés com medo de Zípora? Você viu que ela era forte, né? Ela chegou lá e tomou o menino, pegou uma pedra, circuncidou o menino, jogou o prepúcio, né, nos pés de Moisés e disse, tu és um esposo sanguinário. A Bíblia diz, depois disso Deus foi embora. Será que Deus foi embora com medo de Moisés? Ou com medo de Zípora? Não. Deus desistiu, ou aquilo não se concretizou, por uma única questão. A Bíblia diz, tu és esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Irmãos, todos, não sei se você sabe disso, mas eu vou te dar essa informação se você não sabe, se você é novo convertido. Mas nós que somos um pouco mais avançados no estudo da palavra sabemos, e conhecemos um pouco mais da cultura judaica, sabemos que todo menino, filho de um judeu, depois de Abraão, quando ele nascesse, deveria ser circuncidado ao 8º dia, que era o sinônimo, o símbolo da aliança daquele povo para com Deus. Isso era uma coisa muito básica. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, apresentado no templo. Isso era a primeira coisa que deveria acontecer na vida de um filho de um hebreu, na vida de um judeu, que ainda hoje acontece, como sinônimo, como símbolo de uma aliança com Deus. Ou seja, lendo esse texto, há um tempo atrás, o Espírito Santo me falou uma coisa interessante. Moisés tinha uma palavra forte, Moisés tinha milagres nas mãos, mas Moisés queria ou ia fazer a obra de Deus
de todo jeito, negligenciando uma coisa, uma obrigação que ele tinha com a própria família. E aí eu vou te dar um motivo porque você deve conhecer a palavra. Porque talvez, ou provavelmente, ou como minha esposa falou aqui, certamente, a tua família, ela é um outdoor de Deus nessa terra. Principalmente em tempos como esse que nós vivemos hoje. Ela é a maior propaganda de Deus nesse mundo, que está tão louco em relação aos valores. Nós ainda somos aqueles que têm mantido aquilo que é original, como Deus fez, da forma que é. E nós estamos aqui para que as pessoas olhem para dentro da nossa casa e digam: existe um Deus, existe algo diferente, existe algo que pode dar certo, existe um lugar de plenitude, de cura, de bênção para a minha vida. Ou seja, é muito perigoso achar que Deus quer que a gente faça tudo de qualquer maneira, esquecendo principalmente aqueles que estão mais perto de nós. A Bíblia diz em 2 Timóteo: se alguém não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo negou a fé. Isso ressalta a importância, queridos, disso que você ouviu aqui essa noite. Nós precisamos conhecer a palavra e saber quais são os planos de Deus para nós dentro de casa. Quem é solteiro, honrar papai e mamãe. Quem é casado e tem papai e mamãe vivo, continuar honrando papai e mamãe. Honrar a esposa, ama o marido, se submete a ele, cuida dos filhos, é provedor da casa. Precisamos dessas informações, queridos. Porque da mesma forma que Moisés tinha um ministério poderoso, a mão estava cheia de milagres, Moisés estava carregado do poder de Deus para libertar um povo, e quase que nem sequer ele chega lá. Por uma única coisa: negligenciou a sua família. Então que esse seja um tempo em que o conhecimento da palavra vai encher o nosso coração. E que nós estejamos preparados para cumprir o ímpeto de Deus para a nossa vida. No trabalho, na casa, seja no púlpito, seja onde você estiver. Mas lembre-se, tua família faz parte disso. Ela é parte importante mais disso. E eu digo aqui, e os pastores podem corroborar isso que eu estou dizendo: o que seríamos de nós que temos um ministério, se nós não tivéssemos uma boa família para nos sustentar? Pastor Galeno. Então, querido, se empenhe em aprender a palavra. Se empenhe em receber dessa palavra. Essa palavra vai salvar a tua vida, mas vai salvar a tua família e vai salvar a vida de muitos. Que Deus continue nos abençoando.